Olá, alunos! Eu sou a professora Malvina Thaís Pacheco Rodrigues e agora iremos iniciar a disciplina Gestão Logística em Saúde, que é a penúltima disciplina do módulo específico da especialização Gestão em Saúde. O nosso conteúdo ele será dividido em 3 partes. Inicialmente, veremos a gestão de materiais e insumos, depois a gestão de medicamentos e, por fim, a manutenção e gerenciamento de ambientes hospitalares. Logo, trabalharemos com 3 gargalos importantes no processo de gestão de qualquer serviço de saúde. Inicialmente, eu convido vocês a pensar, a responder a seguinte pergunta: você já soube de algum serviço de saúde que estava faltando algum tipo de material, algum insumo? Por que isso acontece? Certamente a resposta de vocês será sim. Por quê? Porque trata-se de uma notícia bastante frequente em nosso meio, onde todos os dias somos deparados com reportagens, quer seja na televisão, no rádio ou nos meios digitais, abordando algum serviço de saúde que falta algum tipo de medicamento ou insumo. Diante desse contexto, mostramos agora algumas reportagens que vocês podem ver que elas abrangem diferentes regiões do país, diferentes estados, configurando um problema de saúde nacional. Então, a gente observa que denunciam faltas de medicamentos em diferentes unidades de saúde, quer seja na atenção básica, quer seja em unidades hospitalares. Além disso, falta também medicamentos de pacientes que precisam desse medicamento de forma contínua, configurando um grande problema e uma área de atuação eficiente da gestão em saúde. Em que medidas as faltas são resultantes de falha da administração de materiais? A gente sabe que, para qualquer gestor, ele é deparado a cada dia com diversos tipos de problema e que nem sempre ele é responsável direto pela falta de materiais. Entretanto, é bom lembrar que uma boa gestão de serviço de saúde, ele vai minimizar esses problemas, ou seja, o serviço não vai apresentar nem falta de produtos essenciais, nem excesso de produtos, o que configura o quê? Uma boa administração, uma boa gestão em saúde. Todo esse percurso que a gente observa, em que falta medicamentos, em que falta insumos, em que equipamentos não funcionam de forma adequada, observamos que isso está diretamente relacionado a uma baixa competência gerencial. O que perpassa uma competência técnica insuficiente. Por quê? Porque tem muitos gestores que eles não estão preparados para assumir essa função. Logo, eles não podem prestar um serviço de qualidade. Além disso, aponta-se também a mão de obra não qualificada, o que traz consequências sérias e imediatas à gestão no serviço de saúde. A ausência de identificação dos sistemas reprodutivos também é outro ponto importante. E tudo isso gera o quê? Um planejamento deficiente. Consequentemente, um planejamento deficiente, ele ocasiona o quê? Uma baixa competência gerencial. Logo, observa-se que para a gestão em saúde, a gente tem problemas relacionados às causas estruturais e às causas organizacionais. Em relação às causas estruturais, observa-se o quê? Uma falta de prioridade política, onde é marcado por baixos salários, por baixos investimentos no setor saúde, o clientelismo político, onde em alguns serviços de saúde o gestor não é indicado por sua competência técnica e sim por indicação política, um controle burocrático, onde muitos gestores eles passam a maior parte do tempo direcionado à gestão dessa burocracia e, consequentemente, também uma centralização excessiva, o que prejudica o andamento da gestão em saúde. E temos também as causas organizacionais, como a falta de identificação da missão, dos objetivos e das metas institucionais, onde cada setor desse estabelecimento de saúde, ele funciona de forma isolada. E o que é ideal é que todos esses setores funcionem de forma interligada e, a partir daí, tenham um melhor funcionamento. Então, a gente pode observar que existem 4 ingredientes ideais, 4 ingredientes que formam esse processo de organização: os indivíduos, os recursos, as tarefas coordenadas e os objetivos comuns. Ou seja, para uma boa gestão,
todos os setores desse ambiente de saúde, ele precisa estar trabalhando de forma coordenada e com objetivos comuns, com indivíduos motivados, com indivíduos preparados para exercer a função e com recursos que permitam ao gestor fazer um adequado funcionamento desse serviço de saúde. É importante lembrar que o objetivo básico da administração de materiais, ele consiste em quê? Em colocar os recursos no processo produtivo com qualidade, em quantidade adequada, no tempo correto e no menor custo, tá? Lembrando que esse menor custo, ele não está relacionado a uma baixa qualidade. Um bom administração de material, ele procura obter recursos, obter produtos com menor custo, mais produtos que tenham a mínima qualidade necessária para que esse serviço funcione de forma adequada. Logo, nesse processo, a gente evidencia 3 pontos de vista que são essenciais para a administração de materiais. Então, a gente deve observar aqui, nesse processo de gestão, nós temos que ver o ponto de vista do usuário, o ponto de vista da área econômica financeira e o ponto de vista dos fornecedores. No ponto de vista do usuário, o que é que o usuário quer? O usuário ele quer um produto com qualidade, no lugar certo, a tempo de evitar a sua falta. Então, a gente viu nas reportagens anteriores que pacientes que precisavam de medicamentos por uso prolongado, por uso contínuo, eles não tinham acesso a esse medicamento. Consequentemente, tinham um problema de gestão. Então, o usuário, ele não quer que fique sem o medicamento, né, que a sua doença não seja exacerbada pela falta desse medicamento. Nós temos também relacionado a isso o ponto de vista da área econômica financeira. O que é que o setor econômico financeiro quer? Ele quer comprar o produto com menor custo, ele quer ter o maior prazo de pagamento e ele quer buscar uma redução do valor de estoque, certo? E o ponto de vista do fornecedor, o que é que o fornecedor quer? Ele quer fornecer uma quantidade de material maior, a menor preço, para consequentemente ter o maior lucro. Então, o gestor em saúde, ele deve estar ciente desses interesses envolvidos, de forma que ele possa minimizar, né, esses pontos de vista e trabalhar com a solução e trabalhar buscando a solução desses problemas e uma gestão de forma mais equilibrada, sempre respeitando esses diferentes pontos de vista. Nesse sentido, apresentamos a vocês 2 conceitos importantes nessa disciplina, o conceito de logística e o conceito de cadeia de suprimento. A logística é um processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, matérias em processo, produtos acabados e informações relacionadas com essas atividades, desde o seu ponto de origem até o seu ponto de consumo, com o objetivo de quê? De atender às exigências do cliente. E a cadeia de suprimento é um conjunto de unidades produtivas unidas por um fluxo de materiais ou insumos e informações com o objetivo de satisfazer as necessidades dos usuários ou clientes específicos. Logo, observa-se que ela está relacionada a todo o processo de gestão. O que é importante saber disso? Que é preciso planejar, executar e controlar. Então, a gestão logística ela é oferecida nessas 3 fases: planejamento, execução e controle. É preciso o gestor controlar o que foi executado para saber se está saindo de acordo com aquilo que foi planejado e, assim, cumprir aquelas metas, aquele objetivo daquele planejamento inicial. Em relação à logística do abastecimento, ele é dividido em 4 fases, que nós vamos abordar a partir de agora. O sistema de seleção, uso, o controle e acompanhamento, compras e aquisição e guarda e distribuição. Inicialmente, vamos abordar o sistema de seleção, uso. Eu lembro que esses sistemas eles ocorrem de forma complementar, né? Então, é um complementando o outro subsistema. O sistema de seleção, uso, ele engloba o planejamento, a identificação, item a item, do que é usado no sistema produtivo e que não pode faltar nem em qualidade e nem em quantidade. Para isso, é
feita a lista básica de materiais e insumos. Essa lista é uma lista elaborada por uma comissão permanente de padronização de materiais e insumos. Como isso ocorre? É coletada informações sobre as atividades da unidade e as listas existentes, é selecionado esses materiais e insumos, incluídos nessa lista as informações sobre a qualidade desses materiais e insumos, submetido o esboço dessa lista à apreciação dos profissionais especializados nos setores das unidades, de forma que eles possam opinar sobre os itens dessa lista, e promulgar e divulgar os regulamentos para inclusão e exclusão dos itens dessa lista. E outro ponto que é muito importante é que sejam estabelecidos atualizações dessa lista. Por quê? Porque a lista ela é feita por um conjunto, por vários profissionais, mas pode haver ainda um esquecimento de algum item muito importante. Então, quando chega lá para operacionalizar o serviço, o que é que pode acontecer? Um profissional, um médico, por exemplo, pode querer fazer uma cirurgia e está faltando determinado item que ele considera importante. Então, ele vai dizer, não, eu vou deixar de fazer a cirurgia, por quê? Porque eu não tenho esse item. Então, o que é que vai acontecer? O gestor chama essa comissão permanente para avaliar esse item, se é realmente necessário a sua inclusão ou não. Por isso que é uma comissão que ela frequentemente se reúne e tem que estar previsto a atualização dessa lista. Eu quero que vocês fiquem atentos e lembrem que a lista não é um instrumento de engessamento do abastecimento, tá? Pelo fato dela ser atualizada, essa lista ela pode sofrer atualizações e elas sempre devem ser programadas de forma que a oferecer aos usuários, todos os itens básicos necessários para o seu restabelecimento de saúde. Um ponto importante na elaboração dessa lista é a especificação. O que é isso? É a descrição detalhada do material insumo incluído na lista básica, ou seja, suas características físicas e sua composição, podendo até mesmo incluir peças, acessórios, etc. Para especificar essa lista, nós temos várias fontes, como a ABNT, o Inmetro, a próprio Banco de Especificações do Ministério da Saúde e catálogos de fabricantes que ajudam a especificar os itens dessa lista. E os itens também, as fontes primárias, como os usuários dos materiais e insumos, que eles acabam dando um feedback para o serviço se aquele material foi realmente adequado ao seu restabelecimento de saúde. Vamos mostrar agora um exemplo de uma descrição simplificada e uma de especificação. Então, isso é muito diferente. Quando estiver planejando a elaboração dessa lista básica de medicamentos, vocês não podem deixar a descrição simplificada, vocês têm que especificar. Eu quero uma agulha hipodérmica 25/8. Então, você tem que especificar. É uma agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, de calibre 25/8, com corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe do tipo Luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Então, vocês estão vendo que é todo um detalhamento, uma especificação desse produto, de forma a me garantir que realmente eu vou receber do fornecedor um produto adequado e condizente com aquele serviço que eu quero oferecer. Tá? Então, todos os produtos da lista, eles não podem vir com a descrição simplificada, eles têm que vir com a especificação, certo? A especificação, eu lembro que ela é a base, ela é o início do processo de compra. Entretanto, ela não garante a qualidade da matéria-prima. A qualidade da matéria-prima, por sua vez, ela é garantida pela padronização. Certo? Então, a padronização tem como elemento base a lista básica de medicamentos, aprimorada por um parecer técnico, que vem para definir, sempre que possível, as vantagens de um produto sobre seus concorrentes. Assim, não basta
o parecer técnico dizer que esse produto é bom. Ele tem que dizer que esse produto é bom e tem que desqualificar os demais produtos de forma a garantir que esse produto, mesmo que seja mais caro, ele esteja incluído na lista básica de medicamentos. Por quê? Porque ele tem as especificações garantidas para que eu realize um trabalho de qualidade. Eu tenho um material a ser oferecido de qualidade, porque o que acontece muitas vezes? Optam por um produto de menor qualidade, mas que eu acabo gastando mais. Por quê? Porque esse produto, na hora que eu abro a embalagem, que eu vou usar, ele tem problemas, eu não consigo fazer aquele procedimento com ele, então ele é descartável. Então é muito melhor você investir num produto de melhor qualidade, mesmo que seja mais caro, que eu vou ter menos desperdício, eu vou conseguir economizar esse recurso de outras maneiras. Então é importante que, para garantir a qualidade desses produtos da lista básica, eles estejam com a correta padronização. E para padronizar esses produtos, esses materiais, esses insumos, nós temos os métodos simplificados. O método simplificado de classificação e o método de codificação. A classificação, ele implica em quê? Em eleger critérios para agrupar os materiais e insumos com vista à sua codificação posterior. E a codificação, ela cria o quê? Uma linguagem específica, ela identifica aqueles materiais, né? Os códigos para identificação dos materiais podem ser numéricos ou alfanuméricos, devem ser expansíveis, consistentes em seus critérios, breves e impessoais. Vamos agora para um exemplo. Um exemplo de codificação. Eu tenho o código 030 11 11. O 03, ele significa o grupo, que no caso é o grupo de quê? De medicamento, já que nós vamos trabalhar com um antibiótico, a benzilpenicilina. O 01 está relacionado ao subgrupo, que é o quê? O de antibióticos. E o item 111 está relacionado a quê? A penicilina, que logo é o item do medicamento. Assim, um exemplo de codificação, ele tem o grupo, ele tem o subgrupo e ele tem o item. A gente viu até o momento o sistema de compra, né, de seleção e compra. Agora vamos passar para o sistema de controle e acompanhamento. Nesse sistema, ele vai informar quanto e quando vai comprar. Então, para programar e acompanhar as entradas e saídas, é necessário conhecer o nível de estoque. O que é o nível de estoque? É tudo que entra e tudo que sai nesse serviço de saúde. Eu acompanho quanto de materiais, o quanto de insumos eu tenho através de quê? Das entradas e das saídas. Outro conceito importante no sistema de controle e acompanhamento é o consumo mensal de materiais. Como é que é feito esse cálculo de consumo mensal de materiais? Ele é feito através da média aritmética dos 6 meses anteriores. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar um determinado produto, como por exemplo um soro fisiológico, para me saber o consumo mensal. Eu vou pegar a quantidade que foi usada nos 6 meses anteriores e dividir por 6. Logo, eu vou ter o consumo mensal, o consumo que eu devo ter para trabalhar mensalmente, sem faltar recursos nesse ambiente hospitalar. Outro conceito importante que é usado nesse item é o estoque mínimo. O estoque mínimo, ele precisa, para me calcular o estoque mínimo, eu preciso do consumo mensal, saber qual é o consumo mensal, que eu acabei de mostrar para vocês, a fórmula, e eu preciso também saber do prazo de restabelecimento. O que é esse prazo de restabelecimento? É um prazo muito importante no planejamento de qualquer material. Por quê? Porque é o prazo que decorre entre a solicitação do material e, de fato, a sua entrega. Então, o que é que acontece? Tem muitos materiais que eles demoram muito para serem entregues, né? São materiais mais específicos, com matérias-primas mais restritas, então eles demoram para ser entregue. Então, no planejamento desse sistema de abastecimento, eu tenho que contar com esse prazo. E caso ainda exista um risco de desabastecimento, além do estoque mínimo, eu tenho que pensar também no estoque de segurança. Como é que é calculado esse estoque de segurança ou estoque estratégico? Nesse caso,
Neto e Fialho, em 1998, eles dizem que para um mês um mês no estabelecimento de saúde, eu tenho que pegar o consumo de quantidade de consumo de 15 dias. Então, por exemplo, se um determinado produto eu tenho um consumo de um mês de 60 unidades, o meu estoque de segurança, ou estoque mínimo, é aquilo que é usado em 15 dias, ou seja, 30. Então, eu devo ter em estoque não somente os 60, mas eu devo ter um estoque 60 mais 30, no caso, 90 unidades. Para quê? Para me ter o estoque de segurança e o estoque estratégico e garantir que esse produto não vá faltar dentro daquele prazo de reabastecimento previsto pelo fornecedor. Outro fator importante na gestão de estoque são as curvas ABC e a curva VEM. A curva ABC, ela vai classificar os materiais de acordo com a sua importância financeira. Logo, nós temos três tipos de materiais: os itens A, os itens B e os itens C. Nos itens A, são itens o quê? De grande relevância financeira. Eles estão em menor número, 5%, mas eles requerem 80% dos recursos financeiros daquele estabelecimento de saúde. Um exemplo disso é alguns medicamentos. Os itens B são aqueles itens de importância financeira intermediária. Eles representam, em média, 15% dos itens em estoque e requerem 15% dos recursos financeiros. Nesse item também entram alguns tipos de medicamento. E nos itens C, são os itens de pequena importância financeira. Entretanto, eles são os itens que são mais frequentes em estoque. Cerca de 80% dos itens em estoque, e eles representam apenas 5% dos recursos financeiros. Nesse caso, vai entrar o soro fisiológico, vai entrar as seringas, vai entrar as agulhas, por exemplo, que a gente sabe que eles têm uma grande quantidade de itens em estoque, mas que o valor financeiro deles é pequeno, tá? Então, para a gestão de estoque, é importante que todo gestor de saúde conheçam as curvas ABC e apliquem na gestão de estoque esses procedimentos. Em relação à curva ABC, a gente observa, como vocês viram, os itens A correspondem a 80% do valor do inventário, os itens B, 15% dos valores do inventário e o item C, 5% do total do inventário. Então, para fazer a curva, eu vou fazer como? Colocar todos esses itens em ordem decrescente e, a partir daí, somar. Quando eu atingir os que representam 80% do valor financeiro, eles correspondem ao item A. Quando eu atingir 15% do valor financeiro, corresponde ao item B. E os 5% restantes correspondem ao item C. Tá? Então, isso vai permitir o acompanhamento sistemático em curtos períodos da movimentação dos itens A, o acompanhamento dos itens B em relação ao período mensal e ao período trimestral e acompanhamento dos itens C em relação ao período anual e semestral. Por quê? Porque, nesse caso, tem uma maior quantidade desses produtos. Por isso que aumenta o tempo, de acompanhamento desses produtos. Outra curva que é essencial no processo de gestão de medicamentos é a curva VEM, ou XYZ. No caso da curva ABC, vocês viram que está relacionada ao recurso financeiro. No caso da curva VEM, ou XYZ, ela está relacionada à sua essencialidade técnica. Logo, nós temos as três divisões dos insumos, em vitais, em essenciais e em não essenciais. Em relação aos insumos vitais, são aqueles itens que, como o próprio nome diz, são vital a serviço. Ele põe em risco a vida do paciente ou o funcionamento do serviço, como, por exemplo, alguns medicamentos, os próprios gases medicinais. Os insumos essenciais são aqueles que são de grande importância, porém, eles não são vitais, como alguns medicamentos, os uniformes e alguns aparelhos de uso eventual. E já os insumos não essenciais são aqueles que são relativamente menos importantes, como, por exemplo, os insumos relacionados ao material de escritório, no ambiente de saúde, que a gente sabe que eles não são essenciais àquele funcionamento de um serviço, diferente de medicamentos, de gases medicinais, que são itens vitais nesse serviço. E, por fim, nós temos o subsistema de compra e aquisição. A compra no serviço público, como vocês sabem, é realizada por meio de licitação.
Então, vocês já viram em disciplinas anteriores esse assunto de licitação, por isso nós não vamos detalhar cada item, mas vamos, relacionar alguns itens que são importantes no caso do serviço de saúde, como a concorrência, a tomada de preços, o convite e o pregão. E existe ainda o sistema de registro de preços que pode ser associado a uma das modalidades mencionadas, A legislação menciona também outros tipos de licitação, de menor preço, melhor técnica e preço. É importante lembrar que mesmo essas licitações de menor preço, vamos voltar no início da aula e lembrar da especificação do produto. Se o produto estiver bem especificado, mesmo nessa licitação de menor preço, eu ainda posso garantir um produto de qualidade, tá? Por isso que é importante o gestor conhecer todas essas etapas e acompanhar de perto, o andamento dessas etapas, de forma que se um produto estiver bem especificado, mesmo com a licitação de menor preço, eu ainda posso garantir, sim, um produto de qualidade. Então, no subsistema de guarda e distribuição, nós temos 4 entradas e saídas, que são a recepção, a inspeção de qualidade, a estocagem e a distribuição. Em relação à recepção e à inspeção de qualidade, observa-se que é nessa fase que você deve comparar o material recebido com aquele material, com as amostras que foram enviadas, para saber se aquele material recebido realmente é condizente com aquilo que foi licitado, com aquele que foi pago, com aquele produto que foi pago. Além disso, na recepção é feita a inspeção de quantidade, ou seja, todos os produtos que são recebidos, eles são verificados se aquela quantidade que foi paga realmente é a quantidade que veio. Mas tem casos que recebem milhares de produtos. Nesse caso, eu vou ter que conferir produto de 1 a 1? Não. Nesse caso, você vai conferir aleatoriamente alguns lotes desse produto para saber se dentro daquelas caixas, daqueles produtos, contém realmente a quantidade que está prevista na nota fiscal. Ok? Em relação à estocagem, é outro ponto fundamental. Por quê? Porque uma boa estocagem, ela garante que esses produtos realmente vão fazer o efeito esperado. Então, para isso, eu preciso de um ambiente com ausência de umidade, de calor ou frio excessivo, com proteção contra pragas como roedores, insetos e pássaros, com proteção contra incêndios, com proteção contra roubos e com boa circulação de ar. Depois, o último ponto do sistema de guarda, vai ser a distribuição, onde todos esses produtos, vão ser distribuídos aos diferentes locais em que eles vão ser usados. Então, essa foi o último slide, da primeira parte desse conteúdo, onde a gente abordou o que é o sistema de logística, qual a importância de um bom funcionamento de sistema para o estabelecimento de saúde e onde a gente abordou o sistema de abastecimento, que é composto de 3 fases: a seleção e o uso, o controle e o acompanhamento, a compras e a aquisição e a guarda e distribuição. A seguir, vamos para o próximo tópico do nosso conteúdo, que vamos tratar de gestão de medicamentos.